Bem-vindos à nossa primeira parada nesse mergulho sombrio pelas lendas da Virgínia Ocidental. Imagine uma pequena cidade chamada Point Pleasant, aninhada ao longo do rio Ohio, onde a vida cotidiana era interrompida por algo saído diretamente de um pesadelo. Estamos falando do Mothman, uma criatura que se tornou sinônimo de terror e profecia. Essa não é apenas uma história inventada para assustar crianças ao redor da fogueira, ela é baseada em dezenas de relatos de testemunhas oculares, reportagens de jornais da época e até conexões com uma tragédia real que abalou a nação. Vamos desenterrar os detalhes, passo a passo, e ver por que essa lenda continua a assombrar as mentes até hoje. Tudo começou em novembro de 1966. Era uma noite fria e escura, típica das montanhas Appalachianas, quando dois casais jovens, Roger e Linda Scarberry, junto com Steve e Mary Mallette, dirigiam por uma área abandonada conhecida como TNT Area, um antigo complexo de munições da Segunda Guerra Mundial, agora coberto por vegetação selvagem e ruínas decadentes. Eles estavam apenas passeando, talvez procurando um pouco de privacidade, quando algo inimaginável surgiu das sombras. De repente, avistaram uma figura alta, medindo cerca de 2 metros, com asas enormes que se estendiam como as de um morcego gigante. Mas o que mais os aterrorizou foram os olhos, 2 círculos vermelhos brilhantes, que pareciam refletir a luz dos faróis do carro como faróis infernais. A criatura não se movia como um animal comum, ela parecia planar, quase flutuar, e emitiu um grito agudo que ecoou pela noite, gelando sangue nas veias. Os jovens fugiram em pânico, acelerando o carro para longe dali, mas o Mothman não os deixou em paz. Relatos dizem que a criatura os seguiu, voando a velocidades incríveis, chegando a mais de 160 km por hora, sem bater as asas. Eles correram para a delegacia local, onde o delegado Millard Alstiad ouviu sua história tremendo. Inicialmente cético, Alstiad investigou o local e encontrou marcas estranhas no chão, como pegadas que não correspondiam a nenhum animal conhecido. Mas isso foi só o começo. Nos dias seguintes, mais avistamentos surgiram. Uma mulher chamada Faye DeWitt relatou ver a mesma figura alada pairando sobre sua casa, seus olhos vermelhos fixos nela através da janela. Outro morador, um fazendeiro local, disse que seu cachorro desapareceu após latir furiosamente para algo no céu noturno. À medida que os relatos se acumulavam, mais de 100 em um período de 13 meses, a imprensa começou a cobrir a história. O jornal local, o Point Pleasant Register, publicou artigos que descreviam o Mothman como uma criatura homem-pássaro ou homem-mariposa, termo que pegou e se espalhou. Testemunhas variavam de adolescentes a adultos respeitáveis, como um empreiteiro chamado Neville Partridge, que viu a criatura derrubar seu cachorro com um olhar e depois sumir nas nuvens. Partridge descreveu o som como um gerador elétrico zumbindo, e seus olhos de TV como 2 círculos vermelhos que pareciam hipnotizar. Esses detalhes consistentes entre relatos independentes adicionam uma camada de credibilidade aterrorizante. Não eram alucinações coletivas, algo estava lá fora, espreitando nas sombras das florestas densas e nos céus nublados da Virgínia Ocidental. Mas o que torna o Mothman verdadeiramente arrepiante é sua conexão com uma catástrofe real. Em 15 de dezembro de 1967, exatamente 13 meses após o primeiro avistamento, a Silver Bridge, uma ponte suspensa que conectava Point Pleasant a Ohio, desabou durante o horário de pico do rush hour. 46 pessoas morreram afogadas nas águas geladas do rio Ohio, em um dos piores desastres de ponte nos Estados Unidos. Sobreviventes e investigadores relataram algo estranho. Nos dias anteriores ao colapso, avistamentos do Mothman intensificaram-se ao redor da ponte. Alguns dizem que a criatura era um presságio, um arauto de morte, aparecendo para avisar, ou talvez atrair, o desastre. O jornalista John Kell, que investigou o caso e escreveu o livro The Mothman Prophecies em 1975, compilou evidências sugerindo que o Mothman não era apenas um criptídeo, mas possivelmente uma entidade interdimensional ou alienígena, ligada a fenômenos UFOs relatados na mesma área. Teorias abundam. Seria o Mothman um experimento genético escapado da TNT Area, contaminada por resíduos químicos? Ou uma coruja mutante, como alguns céticos sugerem, ampliada pelo medo e pela névoa?
Mas esses argumentos não explicam os olhos vermelhos ou a capacidade de voo supersônico. Investigadores paranormais, como o grupo West Virginia UFO and Paranormal Society, visitaram o local anos depois e registraram EVPs, vozes eletrônicas fenomenais, com sussurros que soam como Ponte Cairá. Hoje, Point Pleasant abraça sua lenda. Há um museu dedicado ao Mothman, com artefatos como desenhos de testemunhas e uma estátua de aço da criatura no centro da cidade. Todo ano, o Mothman Festival atrai milhares, misturando folclore com diversão, mas os moradores mais velhos ainda olham para o céu com receio. Essa história nos lembra que o terror pode vir do inesperado, profetizando eventos que mudam vidas para sempre. Se o Mothman era um aviso ou uma maldição, uma coisa é certa, ele prova que as montanhas da Virgínia Ocidental guardam segredos que desafiam a razão. E se isso te deixou com um arrepio na espinha, prepare-se, porque nossa próxima jornada nos leva a outro encontro bizarro nas colinas, o monstro de Flatwoods, onde o cheiro de enxofre e olhos alienígenas aguardam. Se o Mothman te deixou olhando para o céu com desconfiança, nossa próxima história vai te fazer questionar o que realmente anda entre as árvores da Virgínia Ocidental. Bem-vindos a Flatwoods, uma cidadezinha pacata em Braxton County, onde, em uma noite de setembro de 1952, um grupo de moradores, incluindo crianças, encontrou algo que desafia qualquer explicação racional conhecido como o monstro de Flatwoods, ou Braxton County Monster. Esse ser não apenas aterrorizou testemunhas, mas também lançou a Virgínia Ocidental ao centro do debate sobre vida extraterrestre. Baseada em relatos detalhados, reportagens da época e até investigações militares, essa história combina o medo do desconhecido com o fascínio por OVNIs, oferecendo uma janela para o folclore moderno americano. Prepare-se para um encontro que ainda assombra as noites de quem vive nas colinas. Era 12 de setembro de 1952, por volta das 7 da noite. O sol acabará de se pôr, deixando o céu tingido de um laranja escuro, quando três garotos, Edward e Fred May, de 13 e 12 anos, e seu amigo Tommy Year, de 10, brincavam no quintal da casa dos May. De repente, uma luz brilhante cortou o céu, como uma estrela cadente, mas muito mais lenta, descendo em direção a uma colina próxima. Curiosos, os meninos correram para casa e chamaram a mãe de Edward e Fred, Kathleen May, uma cabeleireira local de 32 anos. Junto com ela, vieram mais 3 pessoas, Neil Nunley, de 14 anos, Ronnie Xavier, de 10, e Eugene Lemon, um jovem de 17 anos recém-saído da Guarda Nacional. Armados apenas com uma lanterna e coragem juvenil, o grupo subiu a colina em direção ao local onde a luz parecia ter pousado, esperando encontrar, talvez, um meteoro ou um avião acidentado. Mas o que encontraram foi muito mais perturbador. Ao se aproximarem de uma clareira, um cheiro acre e ardente, descrito como enxofre ou metal queimado, invadiu o ar, irritando seus olhos e gargantas. Eugene Lemon, que liderava com a lanterna, congelou ao iluminar uma figura a cerca de 10 metros de distância. Era alta, com pelo menos 3 metros, flutuando a poucos centímetros do chão. Sua forma era quase mecânica, como uma armadura ou robô, com uma cabeça em forma de coração ou pá de baralho, coroada por 2 olhos brilhantes, vermelho-alaranjados, que pulsavam como luzes vivas. O corpo parecia envolto em um material metálico verde escuro, com algo que lembrava uma saia ou capa drapejada. A criatura emitiu um silvo agudo, como vapor escapando de uma máquina, e começou a deslizar em direção ao grupo, sem tocar o solo, como se levitasse. O pânico tomou conta. Eugene deixou a lanterna cair, e o grupo correu colina abaixo, tropeçando na escuridão, com o cheiro de enxofre ainda queimando suas narinas. Kathleen May mais tarde descreveu a sensação como estar diante de algo que não pertencia a este mundo. Quando chegaram à cidade, chamaram o xerife local, Robert Carr, e o jornal Braxton Democrat foi notificado. O repórter Ali Stewart Jr. entrevistou o grupo na mesma noite, encontrando-os em estado de choque. Kathleen e Eugene apresentavam sintomas físicos, irritação na garganta, olhos vermelhos e náuseas, que persistiram por dias. Stewart visitou a colina e confirmou o cheiro químico no ar, além de marcas estranhas no solo, como sulcos que não pareciam naturais.
Nos dias seguintes, a história explodiu. O jornal publicou um artigo intitulado Moradores de Flatwoods relatam visão de monstro de 10 pés com olhos brilhantes, e a notícia se espalhou nacionalmente. Ilustrações do monstro, baseadas nos relatos, mostravam uma figura assustadora, meio alienígena, meio mecânica, que se tornou ícone da cultura OVNI. A Força Aérea dos Estados Unidos, por meio do projeto Blue Book, investigou o caso, inicialmente atribuindo o avistamento a um meteoro e sugerindo que a criatura era uma coruja em uma árvore, distorcida pela luz e pelo medo. Mas as testemunhas rejeitaram essa explicação. Corujas não flutuam, não emitem cheiros químicos, e certamente não causam sintomas físicos em grupos inteiros. Outros relatos surgiram na região. Um fazendeiro local, Bailey Frame, afirmou ter visto uma luz semelhante dias antes, pairando sobre seus campos. Uma mulher chamada Audra Harper relatou um encontro com uma figura similar semanas depois, descrevendo olhos que pareciam olhar através de mim. Investigadores como Gray Barker, autor de livros sobre OVNIs, visitaram Flatwoods e compilaram depoimentos que sugeriam uma conexão com avistamentos de luzes no céu em todo o estado. Barker teorizou que o monstro de Flatwoods era um visitante extraterrestre, talvez ligado a uma nave que caiu ou pousou na colina. Outros, como o folclorista Ivan T. Sanderson, sugeriram que poderia ser uma entidade biológica desconhecida, adaptada ao ambiente appalachiano. Os sintomas físicos das testemunhas alimentaram especulações. O cheiro de enxofre e os problemas de saúde lembravam casos de exposição à radiação, comuns em relatos de OVNIs da época. Kathleen May relatou que sua garganta ardia por semanas, e Eugene Lemon sofreu pesadelos recorrentes. Essas evidências, combinadas com a consistência dos relatos, 7 pessoas, de idades variadas, descrevendo a mesma figura, tornam difícil descartar o evento como histeria. Hoje, Flatwoods celebra sua lenda com o Flatwoods Monster Museum, onde visitantes podem ver réplicas da criatura e documentos originais, como recortes de jornal e esboços das testemunhas. A cidade também cedia o Flatwoods Monster Festival, com desfiles e palestras, transformando o terror em orgulho local. Essa história nos leva ao coração do desconhecido, onde a linha entre ciência e sobrenatural se desfaz. O monstro de Flatwoods não é apenas um conto de terror, é um convite para explorar o que pode existir além do nosso entendimento, escondido nas colinas da Virgínia Ocidental. E se isso te fez sentir um frio na espinha, segure e firme, porque nossa próxima história nos leva a um tribunal onde o testemunho de um fantasma mudou a história para sempre. Se o monstro de Flatwoods te levou ao limite do desconhecido, nossa próxima história mergulha ainda mais fundo, onde o sobrenatural cruza com a justiça humana de uma forma nunca antes vista. Bem-vindos ao condado de Greenbrier, Virgínia Ocidental, no ano de 1897, onde uma jovem chamada Zone Esther Shue encontrou um destino trágico e, segundo a lenda, voltou do além para garantir que seu assassino enfrentasse a justiça. Conhecida como o Fantasma de Greenbrier, essa é a única história documentada nos Estados Unidos em que o testemunho de um espírito foi usado em um tribunal, levando à condenação de um criminoso. Baseada em registros históricos, depoimentos da época e até relatos de jornais, essa história combina terror sobrenatural com um drama de tribunal que vai te fazer repensar o que é possível. Prepare-se para uma narrativa que não só arrepia, mas também revela como o passado pode clamar por justiça. Era janeiro de 1897, em uma pequena comunidade rural chamada Livezas Mill, no condado de Greenbrier. Zone Esther, uma jovem de 23 anos, conhecida por sua beleza e espírito vibrante, havia se casado recentemente com Erasmus Trout Shue, um ferreiro itinerante que chegará à cidade poucos meses antes. O casamento foi rápido, e muitos na comunidade achavam Trout charmoso, mas com algo de estranho em seu comportamento, talvez um brilho frio nos olhos ou um passado que ele evitava mencionar. No dia 23 de janeiro, Trout enviou um garoto local, Anderson Jones, à casa do casal para verificar se Zona precisava de algo do mercado. Quando Anderson chegou, encontrou Zona caída ao pé da escada, imóvel, com o pescoço em um ângulo estranho. Ele correu para buscar ajuda, mas era tarde demais, Zona estava morta.
O médico local, Dr. George Knapp, foi chamado, mas Trout já havia movido o corpo para o quarto, vestindo Zona com um vestido de gola alta e envolvendo seu pescoço com um lenço. Knapp fez um exame superficial, pois Trout, visivelmente agitado, não permitiu uma inspeção detalhada, alegando respeito pela esposa falecida. A causa oficial da morte foi listada como desmaio ou complicações de gravidez, embora não houvesse evidências claras de que Zona estivesse grávida. O funeral foi apressado, e Trout insistiu em cobrir o rosto e o pescoço de Zona com véus, evitando que os vizinhos se aproximassem do caixão. Para muitos, parecia que Trout estava escondendo algo, mas ninguém tinha provas, até que o sobrenatural entrou em cena. A mãe de Zona, Mary Jane Astor, nunca confiou em Trout. Ela descreveu um pressentimento sombrio desde que conheceu o genro, como se uma sombra o seguisse. Semanas após o funeral, Mary Jane começou a ter sonhos vívidos e aterrorizantes. Ela relatou que o fantasma de Zona aparecia à noite, ao pé de sua cama, com olhos tristes e um vestido branco esfarrapado. Segundo Mary Jane, o espírito revelou que Trout era um homem violento, com um passado de abusos, e que ele a assassinara em um acesso de raiva, quebrando seu pescoço com as próprias mãos. Nos sonhos, Zona girava a cabeça de forma sobrenatural, como se mostrasse a fratura, e implorava a mãe para buscar justiça. Esses encontros ocorreram 4 noites seguidas, cada um mais vívido, com detalhes específicos sobre o crime. Trout havia atacado Zona após uma discussão sobre o jantar, torcendo seu pescoço até matá-la. Convencida de que sua filha estava falando do além, Mary Jane foi até o promotor local, John Preston, e exigiu uma investigação. Inicialmente cético, Preston ficou intrigado com a insistência de Mary Jane e com rumores locais sobre o comportamento estranho de Trout. Ele ordenou a exumação do corpo de Zona, um procedimento raro na época, e uma autópsia foi realizada em fevereiro de 1897. O resultado foi chocante. O pescoço de Zona estava quebrado, com marcas de dedos na garganta, indicando estrangulamento. O lenço e a gola alta usados por Trout haviam escondido as evidências. Confrontado com as descobertas, Trout desmoronou, mas negou o crime, alegando que Zona caíra da escada. O julgamento de Trout Shui começou em junho de 1897, no tribunal de Lewisburg. Mary Jane foi chamada como testemunha e, sob juramento, relatou os sonhos com o fantasma de Zona, descrevendo cada detalhe que o espírito supostamente revelou. Embora o juiz tenha orientado o júri a desconsiderar o testemunho sobrenatural, a história causou um impacto profundo. Os jurados, influenciados pela comunidade rural onde crenças em espíritos eram comuns, levaram menos de 1 hora para condenar Trout por assassinato em 1º grau. Ele foi sentenciado à prisão perpétua na penitenciária estadual de Mouldsville, onde morreu anos depois. Registros históricos confirmam que Trout tinha um passado violento, incluindo uma ex-esposa que o acusara de abuso, fato descoberto após o julgamento. O caso do fantasma de Greenbrier permanece único na história judicial americana. O jornal Charleston Daily Mail cobriu o julgamento, destacando o testemunho do além como um fator que mexeu com a imaginação pública. Historiadores como Kate Lilly, autora de The Greenbrier Ghost, argumentam que o caso reflete a cultura appalachiana, onde o sobrenatural muitas vezes se mistura com a vida cotidiana. Até hoje, visitantes do condado de Greenbrier relatam avistamentos de uma mulher de branco perto do antigo local da casa dos Shui, com alguns afirmando ouvir sussurros pedindo justiça. A história é celebrada localmente, com placas históricas e eventos anuais que recontam o caso. Essa narrativa nos mostra que o terror pode vir não só de monstros, mas de verdades escondidas que clamam por serem reveladas. O fantasma de Greenbrier não é apenas uma história de assombração, é uma prova de que, às vezes, o sobrenatural pode mudar o curso da justiça humana. As montanhas da Virgínia Ocidental guardam segredos que desafiam a lógica e despertam nosso fascínio pelo desconhecido. Acabamos de viajar por 3 histórias que não são apenas contos para assustar à noite, mas relatos enraizados em testemunhos, registros históricos e experiências que marcaram comunidades inteiras. Do Mothman, com seus olhos vermelhos profetizando tragédia em Point Pleasant, ao monstro de Flatwoods, uma figura alienígena que trouxe o medo de outros mundos às colinas de Braxton County, até o fantasma de Greenbrier,
Onde o espírito de Zona Aster Shui cruzou o véu entre a vida e a morte para clamar por justiça, essas lendas nos mostram que o terror pode ser mais real do que ousamos imaginar. Cada uma dessas histórias oferece algo único. O Mothman nos faz questionar se o sobrenatural pode prever o futuro, com seus avistamentos ligados ao colapso da Silver Bridge em 1967, um evento que matou 46 pessoas e ainda ecoa na memória de Point Pleasant. O monstro de Flatwoods, com seu cheiro de enxofre e olhos brilhantes, nos leva a um cruzamento entre folclore e fenômenos extraterrestres, apoiado por relatos consistentes de 7 testemunhas em 1952, que sofreram até sintomas físicos. E o fantasma de Greenbrier, um caso único na história americana, nos lembra que até os mortos podem ter uma voz, como Zona, cujo testemunho espectral levou à condenação de seu assassino em 1897. Juntas, essas narrativas não só aceleram o coração, mas também nos conectam à rica tapeçaria cultural da Virgínia Ocidental, onde o passado e o paranormal caminham lado a lado. Por que essas histórias ressoam tanto? Por que elas nos desafiam a olhar além do que vemos, a ouvir os sussurros nas sombras e a considerar que talvez, só talvez, o mundo seja maior e mais misterioso do que acreditamos? Elas nos ensinam sobre a história apalachiana, desde desastres trágicos até a resiliência de comunidades que transformaram o medo em orgulho local, com museus, festivais e placas que celebram essas lendas. Mais do que isso, elas nos convidam a sentir o arrepio do desconhecido sem sair do conforto do lar, enquanto enriquecem nossa mente com contos que misturam fatos e mistérios. Agora, queremos ouvir de você. Qual dessas histórias te marcou mais? O Mothman te fez olhar para o céu com receio? O monstro de Flatwoods te deixou imaginando visitantes de outros mundos? Ou o fantasma de Greenbrier te convenceu de que os espíritos podem buscar justiça? Deixe sua opinião nos comentários, e, se você já teve uma experiência paranormal, compartilhe. Sua história pode inspirar outros. E se você quer mais mergulhos no terror da Virgínia Ocidental, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Quem sabe quais segredos essas montanhas ainda escondem?